Hoje, você vai entender um dos conceitos mais debatidos dentro do cristianismo: a natureza de Deus. Existem duas principais interpretações teológicas sobre esse tema: a teologia da unicidade e a teologia da trindade. Ambas afirmam que há um único Deus, mas diferem na forma como entendem sua identidade e manifestação. Neste estudo, vamos começar analisando a teologia da unicidade, compreendendo seus fundamentos, argumentos e bases bíblicas. Em seguida, vamos explorar a teologia da trindade para entender sua visão e como ela se diferencia da unicidade. Agora, vamos dar início ao estudo da teologia da unicidade. A unicidade de Deus na Bíblia. A teologia da unicidade ensina que Deus é absolutamente um, sem divisões dentro da divindade. Essa visão se baseia fortemente no conceito de monoteísmo absoluto, ou seja, a ideia de que não existem múltiplas pessoas dentro da essência de Deus, mas sim um único Deus que se revelou de diferentes formas ao longo da história. Os defensores dessa visão apontam diversas passagens bíblicas para reforçar esse conceito. A base do monoteísmo no Antigo Testamento. Um dos textos mais conhecidos que sustentam essa crença é o Shema Israel, uma declaração fundamental da fé judaica. Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse versículo tem sido interpretado por muitos como uma afirmação clara de que Deus é indivisível. Além disso, há diversas passagens no livro de Isaías, onde o próprio Deus declara sua unicidade. Isaías 43, 10, 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 45:5, 6. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 46:9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Essa repetição constante de frases como fora de mim não há Deus e eu sou o único Senhor tem sido interpretada por aqueles que defendem a unicidade como uma evidência de que Deus não pode ser dividido em múltiplas pessoas. Jesus Cristo e a unicidade de Deus. Outro ponto fundamental para essa visão é a identidade de Jesus Cristo. Segundo essa teologia, Jesus não é uma segunda pessoa dentro da divindade, mas o próprio Deus manifestado em carne. Os textos mais utilizados para essa interpretação incluem João 1:14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 10:30. Eu e o Pai somos um. João 14:9. Quem me vê a mim, vê o Pai. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dentro dessa visão, Jesus é Deus em forma humana, e não uma pessoa separada do Pai. Os defensores dessa doutrina apontam que em diversos momentos, ele próprio se refere a si mesmo com expressões que no Antigo Testamento eram usadas exclusivamente para Deus, como eu sou, o batismo em nome de Jesus. Outro aspecto relevante dentro da teologia da unicidade é o batismo. Essa visão sustenta que o batismo deve ser realizado exclusivamente em nome de Jesus Cristo, pois os apóstolos sempre batizaram dessa forma,
conforme registrado no livro de Atos. Atos 2:38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Atos 8:16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Atos 19:5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Essa interpretação gera discussões, pois em Mateus 28:19, Jesus ordena que os discípulos batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No entanto, os que defendem a unicidade argumentam que essa instrução não menciona nomes plurais, mas um único nome, o que significa que o nome de Jesus seria o cumprimento dessa ordem. Essa interpretação gera discussões, pois em Mateus 28:19, Jesus ordena que os discípulos batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No entanto, os que defendem a unicidade argumentam que essa instrução não menciona nomes, no plural, mas sim um único nome, indicando que o nome de Jesus seria o cumprimento dessa ordem. Além disso, um dos pontos que reforçam essa interpretação é o fato de que no dia de Pentecostes, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, revelou o batismo em nome de Jesus, ele não poderia estar cometendo um erro ou desobediência. Pelo contrário, como ele estava cheio do Espírito, isso sugere que a mensagem que ele transmitiu foi uma revelação divina. Dessa forma, os defensores da unicidade acreditam que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes distintos, mas sim títulos que pertencem a Jesus. Assim, quando os apóstolos batizavam invocando o nome de Jesus, eles estavam obedecendo à ordem de Mateus 28:19, pois reconheciam que Jesus é a manifestação plena de Deus. Essa interpretação é reforçada por outros versículos que conectam diretamente Jesus ao Pai e ao Espírito. Por exemplo, em João 14:9, Jesus declara: João 14:9, quem me vê a mim, vê o Pai. E em Colossenses 2:9, Paulo afirma: Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se Jesus é a manifestação plena da divindade, então seu nome seria a forma legítima de cumprir a ordem do batismo. Outro ponto relevante é que, em todas as ocasiões registradas no livro de Atos, os apóstolos batizaram em nome de Jesus. Atos 8:16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Atos 19:5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Se houvesse uma distinção real entre o nome de Jesus e os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, esperaríamos encontrar pelo menos um único exemplo dos apóstolos batizando conforme a fórmula exata de Mateus 28:19. No entanto, todos os registros apontam para o batismo em nome de Jesus. Dessa forma, aqueles que seguem a teologia da unicidade entendem que o batismo em nome de Jesus é a aplicação correta da ordem de Cristo, pois reconhece que Jesus é a plenitude de Deus manifestada na carne. Colossenses 1:15, 1 Timóteo 3:16. Além disso, essa crença se alinha com os inúmeros versículos bíblicos que afirmam a unicidade absoluta de Deus, especialmente nas declarações do próprio Deus no Antigo Testamento. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 43:10, 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 44:6.
Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 45, 5, 6. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45, 21, 22. Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Esses versículos deixam claro que Deus sempre se revelou como um ser único e indivisível, sem qualquer indicação de múltiplas pessoas dentro da divindade. Quando aplicamos essa perspectiva ao Novo Testamento, vemos que Jesus é identificado como esse único Deus manifestado na carne. João 1, 1, 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. 1 Timóteo 3,16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Dessa forma, para os que defendem a unicidade, Jesus não é uma segunda pessoa dentro da divindade, mas sim o próprio Deus manifestado como Filho para a redenção da humanidade. Esse entendimento se estende à atuação do Espírito Santo, que não é visto como uma pessoa distinta, mas sim o próprio Espírito de Deus que habita nos crentes. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esses versículos indicam que o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus e de Cristo, e não uma entidade separada. Outra coisa importante é que os defensores da unicidade não negam a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas compreendem essas expressões não como três deuses ou pessoas separadas, e sim como manifestações do único Deus verdadeiro. Eles ensinam que, Isaías 44, 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus se manifestou como Pai, pois é o Criador de todas as coisas. Malaquias 2:10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Deus se manifestou como Filho, pois nasceu de uma mulher, mas era plenamente Deus, porque o Espírito Santo, que também é chamado de Pai, estava dentro dele. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 2 Coríntios 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus se manifesta hoje
como Espírito Santo, operando de forma invisível na vida daqueles que creem. João 14, 16, 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, para aqueles que defendem a unicidade, Deus não são três, mas um só, que se revelou à humanidade de maneiras diferentes, ao longo da história, mas sem deixar de ser o mesmo Deus único e indivisível. Isaías 43, 10, 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Oséias 13, 4. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador, senão eu. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Assim, a teologia da unicidade se fundamenta na crença de que Jesus é a plena manifestação do único Deus verdadeiro que se revelou como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo na Igreja hoje. Jesus orava para Ele mesmo. Isso não seria loucura? Essa é uma pergunta comum feita para questionar a unicidade de Deus. Se Jesus é Deus, então Ele orava para Ele mesmo? Isso não seria uma contradição? A resposta é não, pois Jesus, ao se manifestar na forma humana, possuía todas as características de um verdadeiro ser humano. Ele tinha fome, Mateus 4:2, cansava-se, João 4:6, sentia dor, João 19:1-3, e tinha emoções, João 11:35. Uma dessas características humanas era a necessidade de depender do Espírito Santo, que é o Pai. Filipenses 2:6-7, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus não estava fingindo ser homem, ele realmente era humano, com todas as limitações dessa condição. Por isso ele orava, jejuava e buscava a presença do Pai, pois essa era a atitude natural de um verdadeiro homem diante de Deus. Se Jesus estivesse manifestado na forma do Pai, ele não precisaria orar nem jejuar, pois Deus não tem necessidade de buscar forças em outro ser. Mas, como ele estava na forma humana, ele precisava fazer essas coisas. João 14:10. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. João 5:19. Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Essas passagens mostram que Jesus não era um homem comum, mas um corpo humano onde habitava a plenitude de Deus. O Espírito Santo, que estava dentro dele, era o próprio Pai, a quem muitos chamam de Adonai. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, Jesus não orava para ele mesmo, mas como verdadeiro homem, ele orava ao Pai, que era o Espírito que habitava nele. Ele é tanto Deus quanto homem. Como homem, ele orava.
Como Deus, ele respondia às orações e operava milagres. Jesus, o corpo humano, onde Deus habitava. Outra coisa que os defensores da unicidade acreditam é que a relação entre Jesus e Deus pode ser comparada a uma lâmpada elétrica. A lâmpada em si representa o corpo humano de Jesus. A energia elétrica representa Deus, o Pai, que é o Espírito Santo. A luz que brilha da lâmpada é o resultado da ação da energia nesse corpo humano. Isso significa que Jesus era um verdadeiro ser humano, com todas as limitações físicas, mas dentro dele habitava o próprio Espírito de Deus, que realizava os milagres e prodígios. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 2 Coríntios 5:19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como ser humano, Jesus tinha as mesmas necessidades que qualquer pessoa. Precisava comer. Mateus 4:2. Sentia sede. João 19:28. Precisava dormir. Mateus 8:24. Tinha emoções humanas e chorou. João 11:35. Precisava ir ao banheiro, como qualquer ser humano normal. Mas, ao mesmo tempo, ele era Deus em carne, pois o Espírito Santo estava dentro dele. Essa é a razão pela qual Jesus fazia milagres, andava sobre as águas e ressuscitava os mortos. João 14:10. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Essa comparação da lâmpada ajuda a entender melhor a unicidade. Jesus não era um Deus Filho, separado do Pai, mas o próprio Deus manifestado em um corpo humano, vivendo todas as experiências humanas, enquanto seu Espírito Divino operava grandes sinais e maravilhas. Existe apenas um Espírito, um único Deus, não três. Outro ponto fundamental que precisamos analisar é que, segundo a Bíblia, Deus é Espírito e só há um Espírito. Isso é algo que os defensores da unicidade enfatizam para mostrar que a Trindade, da forma como é ensinada, criaria uma contradição lógica dentro do monoteísmo bíblico. Efésios 4:6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Se há apenas um Espírito, então não podemos ter o Espírito do Pai, o Espírito do Filho e o Espírito Santo como três entidades distintas, pois isso significaria três Espíritos, o que seria contrário ao ensino bíblico de que há apenas um Deus e um único Espírito. João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. 1 Coríntios 12:13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Se o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Mas há apenas um Espírito. Como isso faz sentido? A única forma de harmonizar essas afirmações sem cair no conceito de três deuses seria entender que Deus é um único ser, que se manifestou de três maneiras diferentes, como Pai na criação, o Criador de todas as coisas, como Filho na redenção, o mesmo Deus habitando um corpo humano para salvar a humanidade, como Espírito Santo, Deus atuando de forma invisível dentro da Igreja e na vida dos crentes. Se acreditarmos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas separadas, então precisaríamos admitir que existem três Espíritos. Mas a Bíblia é clara ao dizer que há apenas um Espírito e um Deus. Portanto, para os defensores da unicidade, essa doutrina faz mais sentido dentro do monoteísmo bíblico,
pois evita a ideia de múltiplas entidades divinas e mantém a afirmação bíblica de que há um único Deus indivisível, o batismo de Jesus. Se Jesus é Deus, como o Pai falou do alto? Um dos questionamentos mais comuns à doutrina da unicidade é o que ocorreu no batismo de Jesus. A passagem central se encontra em Mateus 3:16-17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A cena do batismo de Jesus parece apresentar três elementos distintos. Jesus, no Rio Jordão, sendo batizado. O Espírito de Deus descendo como pomba. Uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado. Os trinitários usam essa passagem para argumentar que há três pessoas separadas na divindade, mas vamos analisá-la à luz da unicidade e do monoteísmo bíblico. Deus é onipresente. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O primeiro ponto a considerar é que Deus não está limitado ao espaço e ao tempo. Ele pode se manifestar simultaneamente em diferentes formas sem ser múltiplas pessoas. Jeremias 23:24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Salmos 139:7-8. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se Deus enche os céus e a terra, não há dificuldade em ele estar em Jesus, falar dos céus e manifestar seu Espírito ao mesmo tempo. O batismo de Jesus não indica múltiplas pessoas, mas apenas a onipresença de Deus. A voz do céu, Deus, testificando publicamente de sua manifestação em carne. A voz do céu foi um testemunho audível para os presentes, confirmando que Jesus não era um homem comum, mas a manifestação do próprio Deus na carne. 1 Timóteo 3,16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Se Deus estava buit em Cristo, conforme a Bíblia afirma, 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, a voz do céu não significa que havia duas pessoas divinas, mas sim que Deus estava testemunhando de si mesmo na forma humana. O Espírito descendo como pomba, um sinal e não outra pessoa. A Bíblia não diz que o Espírito Santo é uma pomba, mas que o Espírito desceu como pomba. Isso significa que foi uma manifestação visível para João Batista reconhecer Jesus como o Messias. João 1:32-33. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O próprio João Batista recebeu um sinal para identificar quem era o Cristo. Mas isso não significa que havia três pessoas, apenas uma confirmação visível de Deus sobre sua manifestação na carne. O contexto bíblico confirma que Deus é um só. A doutrina da unicidade ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações do único Deus verdadeiro. A ideia de três pessoas distintas contradiz o ensino da Bíblia de que Deus é um. Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 44:24.
Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Se Deus é um só, então Jesus não pode ser outra pessoa divina separada do Pai, mas sim a manifestação visível do único Deus. Conclusão: o batismo de Jesus não refuta a unicidade. O batismo de Jesus não mostra três deuses ou três pessoas separadas, mas sim o único Deus se manifestando simultaneamente de diferentes formas. Jesus no rio, a manifestação de Deus na carne, a voz do céu, o próprio Deus testificando de sua encarnação, o Espírito como pomba, um sinal visível para João Batista. A única explicação que mantém a coerência com o monoteísmo bíblico é a unicidade. O mesmo Deus que estava no céu se manifestou em carne como Jesus e deu um testemunho audível de si mesmo. A unicidade e o argumento contra a Trindade, o Deus único e verdadeiro. Um dos principais argumentos dos defensores da unicidade contra a Trindade é que desde o Antigo Testamento, Deus sempre enfatizou ser o único Deus, sem qualquer divisão de pessoas ou manifestações separadas. Os judeus, ao longo da história, frequentemente se inclinavam à idolatria, buscando outros deuses para adorar. No entanto, sempre que isso acontecia, Deus enviava profetas para repreendê-los, reafirmando sua unicidade absoluta. O Antigo Testamento declara repetidamente que há apenas um Deus. Isaías 43:10-11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Isaías 45:21-22. Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus além de mim? Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. A ênfase nesses versículos é clara. Deus é único, absoluto, sem divisão, sem pluralidade de pessoas na divindade. Se a Trindade fosse uma realidade, o Antigo Testamento já deveria apresentar o conceito de três pessoas divinas. Mas, ao contrário, Deus sempre reafirma sua unicidade. O próprio Jesus, ressuscitado, reafirma essa unicidade. Quando Jesus aparece a João na visão do Apocalipse, ele usa exatamente os mesmos títulos que Deus usou em Isaías, confirmando que ele e o Pai são um só. Apocalipse 1:17-18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. Apocalipse 22:12-13. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isaías 44:6. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aqui vemos Jesus dizendo exatamente o que Adonai declarou em Isaías, que ele é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Se houvesse três pessoas na divindade, por que Jesus assumiria um título exclusivo de Deus no Antigo Testamento? O título
Alfa e Ômega vem da primeira e última letra do alfabeto grego, simbolizando o princípio e o fim, o primeiro e o último Deus. Isso reforça uma unidade absoluta e não uma separação de pessoas na divindade. Conclusão: o Deus do Antigo Testamento e Jesus são o mesmo. Deus sempre disse ser o único Deus. O próprio Deus declara que não há outro além dele. Jesus ressuscitado usa os mesmos títulos que Deus usou em Isaías. Isso confirma que Jesus é a manifestação visível do único Deus. Portanto, os defensores da unicidade afirmam que o ensino da Trindade contradiz a afirmação bíblica de que Deus é um só. Jesus não é uma pessoa separada do Pai, mas sim a manifestação do Deus único em carne. O uso da palavra façamos na criação e a suposta evidência da Trindade. Muitos trinitários utilizam Gênesis 1:26 como uma evidência para a doutrina da Trindade, pois o versículo diz, Gênesis 1:26, E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No entanto, essa passagem não prova a existência de uma pluralidade de pessoas em Deus. Vamos analisar isso detalhadamente. Deus sempre estava acompanhado de seus anjos. A Bíblia mostra que Deus, ao realizar sua obra na criação, estava cercado pelos seres celestiais, os quais testemunhavam e participavam de suas ações. Jó 38, 4, 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Aqui, Deus revela que, quando ele estava criando o mundo, os anjos estavam presentes, regozijando-se. Isso reforça a ideia de que ele não estava falando com outras pessoas divinas, mas sim com os seres celestiais que o acompanhavam. Manos, Reis 22:19. Micaías prosseguiu. Ouça, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, com todo o exército dos céus ao redor, à sua direita e à sua esquerda. Este versículo mostra que Deus governa e opera suas decisões na presença do exército celestial, indicando que a expressão façamos pode ser um diálogo com seus anjos. Deus criou tudo sozinho, sem outra pessoa na divindade. Se façamos realmente indicasse a existência de outras pessoas na divindade, então outros versículos deveriam confirmar essa interpretação. No entanto, a Bíblia deixa claro que Deus criou tudo sozinho. Isaías 44:24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Neemias 9:6. Tu és o Senhor, tu és o único. Tu fizeste os céus, o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles há. E tu os preservas a todos, e o exército dos céus te adora. Se a Trindade fosse uma verdade bíblica, não deveria existir a afirmação: eu estendi os céus e espraiei a terra por mim mesmo, pois, de acordo com a doutrina trinitária, deveria haver outras pessoas ativamente envolvidas na criação. A palavra Elohim significa pluralidade na divindade. Outro argumento trinitário é que a palavra Elohim, usada para Deus no Antigo Testamento, está no plural, o que supostamente indicaria a Trindade. No entanto, essa interpretação ignora completamente o contexto da palavra Elohim e como ela é empregada. A palavra Elohim é de fato uma forma plural, mas ela é frequentemente usada com verbos e pronomes no singular.
indicando que é uma pluralidade de majestade e não uma pluralidade de pessoas. Êxodo 7:1. Então o Senhor disse a Moisés: Vê, eu te fiz Deus, Elohim, sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Aqui, Moisés é chamado de Elohim sobre Faraó. Isso não significa que Moisés era uma pluralidade de pessoas, mas sim que ele possuía autoridade e poder delegados por Deus. Juízes 16:23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu deus, Elohim, e para se alegrarem e diziam: Nosso Deus, Elohim, entregou Sansão, nosso inimigo, nas nossas mãos. Dagon, que era um único deus pagão, também é chamado de Elohim. Isso prova que Elohim pode se referir a um único ser, e não necessariamente a múltiplas pessoas. Portanto, dizer que Elohim prova a Trindade é um erro de interpretação, pois o próprio contexto bíblico mostra que essa palavra é usada para seres únicos. O significado de Echad em Deuteronômio 6:4. Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os trinitários muitas vezes dizem que a palavra hebraica Echad, traduzida como único nesse versículo, significa um composto, ou seja, que pode incluir pluralidade. No entanto, essa afirmação ignora o uso real da palavra Echad na Bíblia. Ezequiel 33:24. Filho do homem, os habitantes destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era Echad só, e possuiu esta terra. Mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Aqui, Echad é usado para descrever Abraão, um único indivíduo. Isso prova que a palavra não implica pluralidade, pois Abraão era apenas uma pessoa. Esdras 2:64. Toda esta congregação junta era de 42.360. Aqui, Echad é usado para descrever um grupo de pessoas. Mas isso ocorre porque o contexto indica um grupo. No caso de Deus, o contexto deixa claro que ele é um ser único e indivisível. Portanto, Deuteronômio 6:4 deve ser lido de forma literal. Deus é um só, e não um composto de 3 pessoas. A Trindade se baseia em erros de interpretação. A palavra façamos em Gênesis 1:26 não indica pluralidade na divindade, mas pode se referir ao conselho de Deus com os anjos. Deus criou tudo sozinho, como afirmam Isaías 44:24 e Neemias 9:6. A palavra Elohim não significa pluralidade de pessoas, mas um plural de majestade e grandeza. A palavra Echad em Deuteronômio 6:4 não prova pluralidade, pois também é usada para seres individuais na Bíblia. Dessa forma, os defensores da unicidade argumentam que a doutrina da Trindade se baseia em distorções e erros de interpretação das Escrituras, enquanto a unicidade de Deus é reafirmada de maneira clara e direta ao longo de toda a Bíblia. A contradição da única substância na Trindade. Os trinitários ensinam que Deus é um só ser, mas composto de 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, e que essas 3 pessoas são da mesma substância, homoousios, segundo o Concílio de Nicéia. Porém, ao analisarmos esse conceito à luz da Bíblia, encontramos várias contradições lógicas e teológicas. Deus declarou que não há ninguém igual a Ele. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus é único e que não há ninguém semelhante a Ele. Se a Trindade ensina que existem 3 pessoas coeternas e coiguais, então essa doutrina contradiz diretamente as Escrituras. Isaías 46:9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus,
e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Isaías 44:6-8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem há como eu, que o proclame, declare e exponha perante mim? Êxodo 8:10. Então ele disse: Amanhã. E Moisés respondeu: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Se Deus afirma que ninguém é semelhante a Ele, como pode a Trindade ensinar que existem 3 pessoas coiguais? Se Jesus é igual ao Pai e o Espírito Santo também é igual ao Pai, então isso viola a declaração de Deus de que não há ninguém semelhante a Ele. Deus diz que não conhece outro Deus além dele mesmo. Outro problema é que, se há 3 pessoas distintas que compartilham a mesma substância divina, então por que Deus declara que ele não conhece nenhum outro Deus além dele mesmo? Isaías 44:8. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha. Não conheço nenhuma. Se a Trindade fosse verdadeira, por que Deus diria que ele não conhece outro Deus? Será que o Pai não conhece o Filho? O Espírito Santo? Se fossem 3 pessoas coeternas, então Deus deveria dizer: Eu conheço 2 outros iguais a mim. Mas ele diz exatamente o contrário: Não conheço nenhum outro Deus. Isso é uma forte evidência bíblica contra a Trindade e em favor da unicidade de Deus. A suposta substância que une as 3 pessoas criaria um 4º Deus. Os trinitários dizem que as 3 pessoas são da mesma substância, mas essa ideia cria mais problemas do que soluções. Se Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas separadas, mas têm a mesma substância divina, surge uma questão lógica. O que é essa substância? Se essa substância é superior às 3 pessoas, então ela seria um 4º elemento divino, mais poderoso que os 3. Se essa substância é Deus, então o Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam 3 manifestações dessa substância, o que na prática é unicidade e não trindade. Isso leva-se a uma contradição lógica gigantesca. Se Deus é apenas um, por que precisaríamos de 3 pessoas separadas para serem Deus? Se são 3 indivíduos distintos, então são 3 deuses, o que contradiz o monoteísmo. Se são 3 pessoas, como podem ser um só Deus? Outro problema é que a própria definição trinitária se autocontradiz. Os trinitários dizem que o Pai é Deus, o Filho é Deus, Espírito Santo é Deus, mas não são 3 deuses, e sim um só Deus. Se cada um é plenamente Deus, mas não são a mesma pessoa, então, inevitavelmente, há 3 deuses distintos. Se não há 3 deuses, então as 3 pessoas não podem ser distintas, e sim manifestações de um único Deus, o que é unicidade, não trindade. A lógica trinitária se desfaz diante desse paradoxo. Conclusão: a Trindade cria mais problemas do que soluções. A Bíblia afirma que Deus é único e não há ninguém igual a Ele. Isaías 46:9. A Bíblia afirma que Deus não conhece nenhum outro Deus além dele mesmo. Isaías 44:6-8. A doutrina da única substância cria um problema lógico, pois se essa substância é Deus, então Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações dela, o que é unicidade, não trindade. Se cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, mas distinta das outras, então existem 3 deuses, o que contradiz o monoteísmo. Diante de tudo isso, a doutrina da Trindade se mostra incoerente e sem base bíblica sólida, enquanto a unicidade de Deus se mantém como a verdade clara e inquestionável revelada nas Escrituras. A quem você realmente está adorando?
Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse princípio bíblico nos ensina que é impossível dividir nossa lealdade entre mais de um senhor, sem que um seja menosprezado. Agora, a questão é: com quem você tem gastado mais tempo? Com o Pai, com o Filho ou com o Espírito Santo? Se a Trindade ensina que há 3 pessoas distintas e cada uma delas é Deus, então surge um problema. Como alguém pode servir igualmente aos 3 sem menosprezar um deles? Quando você ora mais ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo? Quando você pensa em Deus, qual é a primeira pessoa que vem à sua mente? Quando você adora, sua adoração é igualmente dividida entre os 3. Se a Trindade fosse verdade, seria necessário um equilíbrio perfeito na devoção a cada um deles. Mas na prática, os cristãos geralmente direcionam suas orações e adoração principalmente a Jesus. E isso faz sentido dentro da unicidade de Deus, pois Jesus é a manifestação visível do Pai. João 14:9. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu então? Mostra-nos o Pai. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, quando você adora Jesus, você está adorando ao próprio Deus. Jesus não é apenas uma segunda pessoa, mas sim a manifestação do Pai na carne. Já na Trindade, existe um conflito inevitável. Se alguém se concentra mais em uma pessoa da divindade, acaba ignorando as outras. Mas a Bíblia deixa claro que só há um Senhor, e ele não divide sua glória com ninguém. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Se Deus não dá sua glória a outro, então como poderiam existir 3 pessoas distintas, cada uma com glória divina? Isso mostraria que elas competem entre si pela adoração. Conclusão: servimos a um único Senhor. A Bíblia ensina que não podemos servir a mais de um Senhor. Mateus 6:24. A unicidade ensina que Jesus é a manifestação do Pai e que, ao adorá-lo, adoramos o único Deus verdadeiro. João 14:9. Colossenses 2:9. A Trindade cria um dilema. Se há 3 pessoas distintas, como podemos dar igual devoção a cada uma sem menosprezar as outras? Deus não divide sua glória com ninguém. Isaías 42:8. Logo, ele não pode ser 3 pessoas coiguais competindo por adoração. Portanto, a única forma coerente de adorar a Deus, de acordo com as Escrituras, é reconhecendo que Ele é um e que Jesus é a manifestação plena desse único Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma contradição na Trindade. Mateus 12, 31, 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Essa passagem é frequentemente usada pelos trinitarianos para tentar argumentar que o Espírito Santo seria uma terceira pessoa da divindade. No entanto, se a Trindade ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coiguais e idênticos em poder, essência e glória, por que então a blasfêmia contra Jesus pode ser perdoada, mas contra o Espírito Santo não? A explicação: dentro da unicidade. Os unicistas acreditam que a resposta está no papel que Jesus assumiu na encarnação. Jesus era Deus, mas estava na carne como servo e cordeiro de Deus. Filipenses 2, 6, 8. Ele veio ao mundo para sofrer e ser
Rejeitado pelos homens, Isaías 53:3, e sua missão era ser o sacrifício perfeito pelos pecados. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Ou seja, blasfemar contra Jesus naquele momento era rejeitar o Messias na sua forma humana, mas não necessariamente rejeitar a plenitude de Deus. No entanto, blasfemar contra o Espírito Santo significava rejeitar o próprio Deus operando diretamente, algo muito mais grave. Se Jesus fosse uma segunda pessoa, distinta do Pai e do Espírito Santo, não faria sentido que a blasfêmia contra ele fosse menos grave do que contra o Espírito. Afinal, segundo a doutrina trinitária, todos são igualmente divinos e idênticos. Isso criaria um problema. Se Jesus é Deus e o Espírito Santo também é Deus, por que alguém pode insultar Jesus e ser perdoado, mas não pode insultar o Espírito? Por que o Pai não é mencionado? Isso significaria que alguém poderia blasfemar contra o Pai sem ser condenado? Se as três pessoas da Trindade são idênticas, não deveriam ter o mesmo nível de santidade e julgamento? Verdadeira interpretação: o Cordeiro de Deus. O motivo pelo qual a blasfêmia contra Jesus poderia ser perdoada é porque ele veio como o Cordeiro de Deus. João 1:29. Seu papel era ser rejeitado, desprezado e crucificado pelos pecadores. Lucas 23:34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No entanto, blasfemar contra o Espírito Santo era diferente, porque o Espírito Santo é a manifestação de Deus operando de forma direta e absoluta. Quando os fariseus disseram que Jesus expulsava demônios por Belzebu, Mateus 12:24, eles não estavam apenas rejeitando o homem Jesus, mas chamando o próprio Espírito de Deus de demônio. Isso não poderia ser perdoado, pois era uma rejeição direta da essência divina de Deus. João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, então blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar contra a própria natureza de Deus. Essa distinção só faz sentido dentro da unicidade. Conclusão: a passagem sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo não sustenta a Trindade. Pelo contrário, ela reforça a unicidade porque Jesus foi rejeitado como cordeiro e servo. Mas sua missão era sofrer pelos pecadores, então essa rejeição poderia ser perdoada. O Espírito Santo é a manifestação direta de Deus operando no mundo, e rejeitá-lo significa rejeitar completamente a Deus. Se a Trindade fosse verdadeira, a blasfêmia contra qualquer uma das pessoas divinas deveria ter o mesmo peso, o que não acontece. Portanto, essa passagem não prova que há três pessoas, mas sim que Deus, como Espírito, é um só, e que Jesus, em sua humanidade, era o Cordeiro preparado para ser rejeitado e sacrificado pelos pecadores.